Arnaldo, esse é um ponto, né? Porque esse tema da grama, ele vai e volta, tal. No ano passado foi, mas saiu. Agora não tem mais jeito. Agora o negócio está no olho do furacão, está no centro da história. Entrou de vez o assunto na pauta, né? E a gente já vem falando, já teve discussão acalorada em vários lugares por causa disso, dessa questão da grama sintética. Acho que o assunto é o assunto da pauta. Tem mil coisas, né? Tem a Leila, tem Barueri, tem o gramado, tem os gramados naturais que também são ruins, enfim. Eu O acho que âncora, antes essa. do Arnaldo, só para Fala, fala. contribuir com o Arnaldo, que eu estou um pouco saudosista hoje, vou falar do gramado. João Saldanha, nosso eterno João Saldanha, quando era técnico da seleção brasileira, foi ao Beira Rio com a seleção brasileira em 1968. Aí, entrevistado por um repórter de campo lá, falou: E aí, João, gostou do gramado? Ele falou: Infelizmente ainda não provei. Grande Saldanha. E aí, Arnaldo? O gramado do Beira-Rio dá vontade de provar, que é um gramado natural espetacular. Isso dá vontade de comer, de fato. Agora, gramado sintético eu não como, não experimento. São debates, agora são dois debates, Tironi. O debate sobre o gramado sintético, que sempre é necessário, e o Mauro colocou bem, toda vez que a gente toca no assunto, vem o assunto, vem o teor clubista da coisa, como se fôssemos contra o Palmeiras, ou contra o Botafogo, ou contra o Atlético Paranaense, e não é essa a questão. Existe sim um debate mundial sobre os riscos maiores do gramado sintético em relação à lesão de jogador. E agora, o segundo debate, o Palmeiras e suas questões internas, que são várias, né? O debate do gramado sintético, acho que ele tem que ocorrer, independentemente do Palmeiras. Agora, o que aconteceu neste momento, e o Danilo fez a linha cronológica, o Mauro também tocou nisso, depois a gente constatar que existe gramado sintético podre, né? Porque antes o gramado natural, tá com praga, com buraco, agora nós estamos na constatação que existe gramado sintético podre. Exatamente o que aconteceu no Allianz Parque. Com as coisas acontecendo dentro do próprio Palmeiras, esse segundo debate do que está acontecendo hoje no Palmeiras também é um debate interessante. E foi preciso o técnico do Palmeiras dizer que o gramado é podre, entre aspas, no final do ano passado. Foi necessária, lamentavelmente, a lesão do Bruno Rodrigues para a coisa ficar nesse tom, para que alguma coisa fosse adotada, alguma medida, para tudo, né? Para tudo, vamos trocar e tudo mais. Aí eu tô com o Mauro também. Nos dois aspectos. A responsabilidade é do Palmeiras. Quem joga no Allianz Parque é o Palmeiras. Até essa questão ocorrer, era o melhor acordo do mundo, não era? O Palmeiras e sua parceira num estádio ideal, melhor de todos os tempos, na melhor localização, que abriga shows, quaisquer coisas e jogos de futebol. Bom, o mundo ideal não existe. E agora o Palmeiras, por conta de um comando que é conflituoso sempre para todas as questões, vive uma situação de empurra. Ah, não é meu, o problema é deles, o problema é não sei o quê. E quem está sendo atingido hoje, com tudo isso que está acontecendo, enfim, o torcedor do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras e o jogador do Palmeiras. Então, o Palmeiras agora não tem que entrar apenas no debate sobre a grama sintética e seus males. Tem que entrar no debate interno, porque as coisas lá não estão funcionando bem há algum tempo, em termos de comando. Essa cisânia é ruim para o Palmeiras. E ela é reforçada a cada entrevista da presidente do Palmeiras. Só faltou uma coisa na linha cronológica, né, Danilo? A última entrevista da Leila, ela falou: vamos entregar um coliseu, certo? Sim. E isso é muito preocupante, né? Passou meio despercebido naquela entrevista. Vamos entregar um coliseu num estádio novo, moderno, que tem tudo de bom. Nesse jogo de empurra, foi ficando dessa forma. E ninguém, internamente no Palmeiras, não foi a gente, prestou atenção na declaração do Abel lá no final do ano. Lá depois do show da Taylor Swift. Ali, em qualquer lugar do mundo, em qualquer time do mundo, em qualquer gramado sintético ou não do mundo, acaba a temporada de futebol, todo mundo troca o gramado. Morumbi trocou, Maracanã trocou, todos os lugares trocaram. Mas o Palmeiras empurrou com a barriga. O Palmeiras e a
sua parceira, empurraram com a barriga. E foi Até porque preciso tinha acontecer. shows, né? Mais pro fim do ano tinha os shows Alguns continuaram. sim, alguns sim. Agora, pode ter show, por exemplo, sem gramado, certo? Enquanto. Então, sei lá, depois do último jogo do Allianz, tira tudo aquilo lá. Aí continua os shows e em algum intervalo troca o gramado. Ah, Teve se é show no Allianz preciso. no sábado, Arnaldo. No sábado Eu, teve show no eu Allianz. sei, sabemos. Sabemos no plural, né? É, mas então não existe o acordo ideal. E um campo de futebol é para jogar futebol, meu velho. Tem que ter uma prioridade ou não, né? Então essa química mágica que existia no melhor acordo do mundo, você não precisa pagar nada, tem show para cá, todo mundo ganha. Isso está condenado há algum tempo. Ainda mais se não acontecer uma comunhão de pensamentos, de diretrizes entre Palmeiras e W Torre. E isso não acontece na justiça. Um empurra para o outro lá na justiça. Os caras não conversam. E agora o grande prejudicado vai ser o time do Palmeiras e o torcedor do Palmeiras. Que além de tudo paga o sócio torcedor, tem lá o lugar, não sei o que lá, e não vai ter lá nada. A questão agora, o terceiro ponto, digamos assim, é a questão onde o Palmeiras vai jogar. E aí existe a questão do Barueri, que, coincidentemente ou não, hoje está tendo, né? O Barueri teve Copinha, tem jogo do Oeste, que manda jogos lá, e agora provavelmente o Palmeiras vai jogar lá. E aí tem o acordo da Leila com o Barueri. E, de novo, nas entrevistas com a Leila, nunca são tocadas as seguintes questões ou os seguintes pontos. Os conflitos de interesse da Leila. Seja na questão patrocinador Palmeiras, seja na questão agora administração do outro estádio que o Palmeiras vai jogar. E acho que essa situação vai muito além do clubismo. É uma questão jornalística, é uma questão de interesse público e, sobretudo, do torcedor do Palmeiras que, enfim, precisou acontecer tudo internamente, está olhando para o próprio umbigo. Está olhando para o próprio umbigo e falando: o que está acontecendo? Onde eu vou ter que ver o meu time jogar? E é isso. A temporada começou, o Palmeiras daqui a pouco vai jogar Libertadores e tudo mais, e não tem campo para jogar. Essa é a discussão, enquanto não querem discutir a essência do dilema, do prejuízo ou do benefício da grama sintética nos campos de futebol pelo mundo afora. O Tirone. Oi. Só rapidinho, assim, o Arnaldo falou dessa questão dos conflitos, só para deixar minha opinião aqui, na verdade muita gente perguntou, eu já perguntei, várias pessoas já perguntaram em coletiva sobre o conflito, a questão é que a Leila não reconhece esse conflito, não é nem que a gente não pergunta, não fala nas coletivas, inclusive na última coletiva só com mulheres perguntaram, ela só não reconhece, e a Arena Barueri é mais um deles, porque ela tem um conflito de ser patrocinador, de ter um avião sem contrato, e agora da Arena Barueri. Acho que era isso, teve essa questão. E aí eu perguntei sobre a Arena Barueri, né? Falei, perguntei pro Palmeiras, né? Vai jogar na Arena Barueri? Tem essa questão do conflito, quanto que vai ser o aluguel? Essas perguntas, o Palmeiras ainda não respondeu, porque acho que essa também é uma questão importante. Quanto a Leila poderia ou não lucrar com o jogo sendo em Barueri? Independentemente se ela fosse ganhar R$0, já tem uma questão que a gente tem que perguntar. O Palmeiras ainda não se manifestou sobre isso. E uma outra pergunta dos caras foi: se não jogar em Barueri, vai jogar onde? No Morumbi não dá mais, não tem mais papo com o São Paulo, não tem mais um acordo para jogar lá. Em Itaquera, não tem como jogar, porque é o Corinthians. O Canindé já era, o Pacaembu não está entregue. Não temos onde jogar, foi essa a explicação. Então vai ser em Barueri, mas é claro que a partir do momento que a Leila, como empresa, Crefipar, entrou numa licitação e assume a gestão do estádio, em que o Palmeiras pode jogar lá, sendo que tem uma briga já há um tempo da Leila com a W Torre, é óbvio que essa questão fica pulando. Então é claro que a Leila tem que se manifestar sobre o tema ainda, já perguntei, já tentei entender. Por enquanto, isso foi ontem à noite, até agora ainda não deram resposta, então provavelmente aí durante o dia é provável que o Palmeiras tente esclarecer esses pontos, que claro, é um conflito claro na nossa mente aqui, não tem como esconder. Muito bem, o Júlio César Pereira Júnior manda o seguinte, a Leila se deu conta do problema do gramado dela quando ela foi em Itaquera, no final do ano passado, assistir a um jogo, acho que uma final da base ou jogo de seleção feminina. E aí viu que o gramado é bacana, e aí diz ele que ela
que ela deu o plim e aí ela se ligou que o gramado do Allianz não estava bom. O Thiago Manzini fala, bom dia. Palmeiras historicamente se acostumou a ser bancado por patrocinadores, como Parmalat, Crefisa e W Torre. A depender de suas próprias forças, não consegue nenhum gramado para o futebol profissional. Calma, Thiago, não é bem assim. O Palmeiras é gigante, histórico. E o Thales Romanato fala, as duas gramas diferem na resistência ao impacto. Quem joga mais na grama natural tem maior chance de se machucar na sintética nas corridas, nos pulos. A chuteira afunda menos na sintética, diz ele, o Thales Romanato, que se coloca como boleiro amador. Tá aí a opinião dele. Ô, Trajano, nossa enquete, que você acha que a terceira opção não deveria estar, né? Que é o jeito, porque são locais muito usados. Você acha que tá como? Ruim disparado. Acertou na mosca. O que você acha dos gramados sintéticos? Bons, desde que bem cuidados, 25%. Ruins, lesionam jogadores, 65%. Ou é o jeito em locais muito usados, 10%. Bom, o Palmeiras só joga no Mineirão agora no fim de semana contra o São Paulo. Ontem ganhou do Santos, falando do que aconteceu em campo, Trajano. 2-1 no Santos, sem grandes dificuldades. Fez 2-0, tomou um 2-1 lá, ganhou. Tá pronto para esse clássico contra o São Paulo? Só uma pergunta que me intriga assim, um pouco é o seguinte: na hora que se interessou e ficou com o Barueri, já não era uma derrota da Arena, que já precaver, ela quis se precaver, né? Vamos dizer. Como vai estar dando rolo para Chuchu aqui, esse negócio está muito enrolado, a gente não sabe como é que vai acabar, vou pegar um estádio lá em Barueri, aí eu tenho um plano B, vamos dizer assim, né? Eu vejo mais ou menos assim. Na verdade, é muito confusa essa história toda aí. Olha, o jogo, eu não estou gostando de jogo nenhum ainda. Eu acho que tudo está no início. No São Paulo, até o Nicão voltou a jogar no São Paulo. Até o Nicão, achei que o Nicão já estava na Arábia, não sei onde. Né? Então, os jogos são meia boca, assim, ainda. Terceira rodada. Agora vai ter o clássico amanhã. Teve esse jogo do Palmeiras com o Santos. O Santos que a gente estava enchendo a bola e tal, né? A gente vê que não é tudo isso, que é um time em formação. Palmeiras também. Eu não sei. Eu não espero. Olha, campeonato estadual desse jeito, do jeito que os times encaram como uma espécie de uma pré-temporada, que ainda muita gente não estreou alguns reforços, outros jogadores ainda não se recuperaram de contusão, outros não fizeram a famosa pré-temporada ainda legal. Então fica tudo meio esquisito. Eu acho tudo meio esquisito. Não tem. Até times assim que você fala, o Bragantino tem que ser incluído entre os grandes, hein, como possível candidato ao título. Tá empata, perde em casa, que ele não está jogando nada. O Água Santa é bom, hein? Em termos de campeonato paulista, o Água Santa promete. O que está acontecendo? A pré-temporada para eles não funcionou, sei lá. Então, olha, eu não espero muita coisa, nem no Campeonato Paulista, nem no melhor campeonato do Brasil, né, segundo o nosso queridíssimo Adenor. Então, eu prefiro esperar. E toda vez que anuncia, amanhã, por exemplo, o que a gente pode esperar? O que você falou no início? Tem um jogo que você falou. O que você disse no Corinthians, hein? Você lembra? Eu disse que tá em crise, o Mano xingou o Yuri Alberto e tal, e o fio que segura o Corinthians é o tabu. Nunca perdeu em Itaquera. Você adjetivou, você falou que o Corinthians era sei lá o que, Pera aí, que eu já acho aqui, ó. Você tem que ter... Coisa que não combina com esse time, né? Coisa que não combina. É uma bagunça, uma coisa horrorosa. Na hora que o técnico chama o centroavante de burro, ou ele tem outro burro para entrar no lugar desse burro, ou então tem que ficar com esse burro que ele tem. Não é? Não, é verdade. Que é uma coisa meio maluca, esquisita. Poucas vezes eu vi. E o Mano também é muito reclamão. Será que o Mano não está acompanhando tudo que está acontecendo no Corinthians desde o ano passado? Ou é novidade para ele? Grande novidade, hein, mano? Time contrata mal, não contrata, tem aqueles jogadores que não jogam nada. Só falta o gramado agora em Itaquera também dá problema. Eu não sei. Vê aí o que você falou do Corinthians. Não, eu tô lendo aqui, a minha abertura foi, não tinha nenhum adjetivo do Corinthians, era o São Paulo tem parada duríssima, Corinthians em Itaquera, o Timão iniciou em crise, perdeu para o São Bernardo, jogadores parada duríssima, tá, em cima, parada duríssima em cima da mediocridade que está sendo instalada ainda até agora, nessas partidas que a gente vê. Ou alguma partida nos chamou atenção, né? Não.
A única coisa melhorzinha que a gente pode destacar, tirando melhorzinha, não, o único destaque até agora, tirando a situação do gramado, que eu concordo com o Mauro, temos que falar, temos que insistir, temos que debater, isso não, sabe, não, essa coisa de deixar para lá, debaixo do tapete da grama sintética, não pode acontecer numa boa discussão jornalística. Se tiver que louvar alguém, para mim, é o Rafael Veiga. O resto, vou esperar. Verdade, jogou bem o Rafael Veiga. Para fechar o assunto do Palmeiras, foi bem o Palmeiras em campo, apesar do gramado, Lavieri? O Palmeiras teve um jogo, considerando a dificuldade do adversário, o peso de ser um clássico, o Palmeiras teve um jogo, eu achei satisfatório. O Palmeiras fez 2-0, estava controlando o jogo e tomou o gol numa invertida de bola errada. Veja só você, de Gustavo Gomes, que pelo terceiro jogo consecutivo falhou contra o Novo Horizontino, Não é falhou culpa minha. Não é culpa do Pois é. Arnaldo. Mas o Gustavo Gomes tem dado razão à comparação do Arnaldo. Ô, Danilo, só uma perguntinha rápida. Quem é melhor, Gomes ou Arboleda? Sentado ou de pé, Trajano? Como queira. Eu acho o Gustavo Gomes mais jogador, mas ele tem falhado nesse início de temporada, e para não falar que é só nesse início de temporada, falhou também, né, falha desde o final do ano passado ali, na reta final da temporada passada, o Gustavo Gomes já não estava muito bem. Há quem diga que foi o não da proposta para o time do Cristiano Ronaldo. Desde então, o Gustavo Gomes não tem sido mais o zagueirão, o xerife que se acostumou. Mas eu achei que foi um jogo bom do Palmeiras, na medida do possível, considerando que é o terceiro jogo e tudo mais. O Palmeiras teve o Veiga, mais uma vez, foi o quarto gol em 3 jogos do Veiga, gostei da partida dele. Eu achei surpreendente, mas você talvez pensando na maratona, entre aspas, né, nos jogos que tem, ele tirou o Aníbal, que foi o melhor jogador da última partida, ele tira o Aníbal de campo, que foi o melhor contra a Inter de Limeira, e não deixa jogar, joga só no segundo tempo e tal. Promove a volta do menino. Foi um jogo interessante, acho que o Palmeiras teve um bom controle de jogo, poderia ter feito mais gols até antes. Gostei também da partida do Flaco Lopes. Eu acho que, curiosamente, eu não esperava isso do Abel, mas o Abel tem feito, nesse início de Paulista, um rodízio, usando mais jogadores do que eu esperava. A gente sabe que nos últimos anos ele levou o Paulista muito a sério, não gostava de fazer muito rodízio de time, mas agora ele está fazendo. Colocou o Flaco Lopes para jogar, achei o Flaco Lopes mostrou um pouco mais de, acho que o termo que o Abel usou foi argentinidade, alguma coisa assim, falando que o Flaco não era tão argentino quanto o Aníbal. Ontem o Flaco mostrou que é um pouco argentino sim, brigou bastante pela bola, gostei da partida, não só porque ele fez o gol, mas gostei da partida do Flaco de uma maneira geral. E o Veiga, claro, continua em altíssima qualidade, alta produtividade. Acho que foi uma boa impressão que o Palmeiras deixou, considerando que agora tem um jogo contra o Red Bull Bragantino no meio da semana. Eu imagino que o Palmeiras vai ter alguns jogadores poupados, e aí sim, no domingo, o jogo que no momento interessa mais, né? Que é a Supercopa contra o São Paulo. Supercopa que já foi muito valorizada pela conquista do ano passado, porque foi em cima do Flamengo naquele jogo. Palmeiras e Flamengo têm uma rivalidade grande atualmente. Agora contra o São Paulo não precisa nem de explicações, né? Vai ser um jogo e tanto. Acho que é importante para os dois times. Então o Palmeiras, eu imagino que no meio da semana agora entre com um time, meio time aí para poupar o jogo contra o São Paulo. Qual?